Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 13 de julho de 2024, sábado, estamos aqui fazendo umas reflexões no Sermão do Monte, que é o Sermão de Jesus, no capítulo 5 de Mateus. Hoje, o nosso texto são os versículos 27 e 28, diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Glória a Deus. Amém? O propósito do livro de Mateus é testificar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. O contexto é onde o Império Romano está dominando, Israel esperando aí um rei que venha dominar também com trono, com guerra, com tudo. E vem Jesus falando de paz e amor. Vamos aqui ao texto, versículo 28, diz assim: ouviste que foi dito, não adulterarás. Jesus está citando o 7º mandamento dos 10, está citando o 7º, tá certo? Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, está escrito: não adulterarás. Veja que Cristo, ele de maneira nenhuma, ele anula a lei. Simplesmente ele aperfeiçoa a lei, ele amplia a lei, ele aperfeiçoa a lei. Aí nesse sentido Jesus é lindo, né? Como não amar Jesus? Esse que vem assim para consertar o mundo, é só querer, você é consertado. Então Jesus usa aí o 7º mandamento, dizendo: não ouviste que foi dito, não adulterarás, tá certo? O versículo 28 vai começar assim: eu, porém, vos digo. Olha, o porém de Cristo é uma coisa extraordinária. No contexto de Israel, assim, uma pessoa só poderia ser julgada por adultério se fosse pega no ato, né, ali, com a mulher do próximo, e no flagrante ali, e tinha que ter pelo menos 2 testemunhas, tá certo? Então, isso era a condição do Velho Testamento. No caso de adultério, não adulterarás, e se alguém fosse pego no adultério, teria que ser pelo menos 2 testemunhas idôneas para que essa pessoa fosse feita, sabe o quê? Apedrejada, os dois, tá certo? A mulher e o homem. Isso é o que a lei diz no Velho Testamento. Mas Jesus diz assim: eu, porém. O porém de Cristo é simplesmente extraordinário. Porque olha, o porém de Cristo é o seguinte. O texto vai afirmar assim depois do porém: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Olha, com Cristo não é necessário mais se acontecer o caso do homem com a mulher do próximo e tal. Não. Jesus, assim, ele coloca de uma forma muito extraordinária, porque ele vai dizer que só olhar com a intenção impura já está cometido o adultério, tá certo? Então ele diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Eu, porém, vou dizer, qualquer que olhar com intenção impura, ou seja, ele já trata a coisa na consciência do crente, do ser humano, da pessoa que quiser se converter a Cristo, tá certo? Ele vai dizer, basta olhar com a intenção impura, tá certo? Então, para Cristo, não é mais necessário deitar-se com a mulher do próximo. Isso também é adultério, tá certo? Mas ele amplia, não é preciso mais nem se deitar e nem ter 2 testemunhas. Basta você olhar com a intenção impura, portanto, é a sua consciência. O crente em Cristo é uma pessoa consciente das verdades de Cristo e vive por elas. Se esforça para viver por elas. Isso é o que Jesus ensina, tá certo? E o versículo vai terminar dizendo assim, ele vai dizer: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, aí o texto vai terminar dizendo assim: no coração já adulterou com ela. Amém, queridos? Isso é muito interessante, o que Jesus ensina. Por isso é que os religiosos mataram Jesus e muito mais, porque Jesus vem com o ensinamento correto. Eles tinham a lei e usurpavam a lei, como se faz hoje, se tem a lei,
e as leis são usurpadas, ignoradas, abandonadas. Então, Jesus diz que lá no coração, se você olhou com intenção impura, o coração é aqui, a consciência, tá certo? Na sua mente, você sabe. Quando você já olhou com a intenção impura, Jesus diz que você já cometeu adultério. Como Cristo conhece os nossos pensamentos, então ele sabe, tá certo? Oh, glória a Deus. Porque ele sabe de mim, sabe de você, sabe de todas as pessoas, né? Eu acho muito lindo porque Jesus é extraordinário. Ele não abroga a lei, ele não tira a lei, ele não desvaloriza a lei. Ele amplia a lei de uma forma muito, muito extraordinária, muito legal. Por isso é que eu digo que Jesus é lindo, tá certo? Deixa eu dizer aqui um detalhe para você. Todo religioso é leniente, ele é bonzinho consigo e ele julga os outros. Por isso que eu tenho medo de religioso, tá certo? Eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. A igreja que eu congrego me consagrou a pastor, tá certo? Mas antes de ser pastor, eu sou crente. É necessário crer, tá certo? Então esse detalhe, todo religioso, ele é leniente. Eu vou aqui lhe dar um exemplo para a gente ter essa compreensão e você entender por que eu tenho medo de religioso, tá certo? Teve um caso de uma mulher que foi pega em adultério, segundo eles, né? E trouxeram essa mulher à presença de Jesus, tá certo? E a mulher era para ser apedrejada. Olha a leniência que ele estava com eles, sendo bonzinho com eles. Isso é o que o religioso faz, tá certo? É bonzinho consigo. Porque deveria ser trazido os dois de acordo com a lei, tá certo? Mas trouxeram só a coitada da mulher. E Jesus perdoa aquela mulher. Se você ler a história, está lá no capítulo 8 do Evangelho de João. Isso é extraordinário, o ensinamento de Jesus, tá certo? Mas de qualquer forma, vou citar aqui o versículo 3, 4 e 5 do capítulo 8 do Evangelho de João, que diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Todo religioso é leniente e mentiroso, eu não tenho medo de dizer. Eles estão dizendo, a lei de Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. A lei manda que o homem e a mulher fossem apedrejados. Por isso que eu tenho medo de religioso, tá certo? Eu sou crente. E essa palavra aqui tem o objetivo de você crer em Cristo, porque você vai se libertar de muitas coisas, tá certo? Eu vou abrir aqui um detalhe, assim, pastor, e se eu olhar, mude seu olhar de direção, tire do seu pensamento, sai de perto, amém? É assim, porque você não vai ficar com esquecimento aí, seu pensamento não vai morrer, não. Mas Jesus nos orienta de uma forma extraordinária. Ele nos trata na alma, amados. Amém? Quando Jesus nos cura, quando nós nos convertemos de fato, de verdade, Ele cura a nossa alma. O corpo físico pode adoecer. Dia desse eu fiquei meio doente, ainda estou até em tratamento, tá certo? Fisicamente. Mas a alma é restaurada. E quando a alma é restaurada, nós alcançamos consciência nova. E esse ensino de Jesus aqui, ele vai tratar da questão do adultério. Ele diz que só olhar, eu não sou Jesus, mas vou acrescentar aqui, só pensar, por favor, não estou mudando a Bíblia não, tá certo? Mas só pensar você já está complicado. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, e que se você não é crente em Jesus, possa passar a ser. E o Senhor te abençoe a tua casa, a tua vida, e tu seja assim graciosamente abençoado por Jesus Cristo, que é Deus. Amém? E Ele te ama. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.